Aí a gente volta lá pra... O Seedorf sai do Botafogo. Vem um ano que o Botafogo está na Libertadores. Até não passa de fase na última. Ele é eliminado na fase de grupos e tal pro São 2014, Lourenço, né? E o São Lourenço, 3-0 na Argentina. Na Argentina. Começou uma Libertadores e terminou rebaixado. Quando começou o ano, o Botafogo na Libertadores, se você começou a achar que vinha mais um rebaixamento pela frente, Não, assim... não dava pra saber. Muita gente questionava a escolha do húngaro porque não tinha experiência. Mas o Botafogo começa vencendo o São Lourenço, no Maracanã, 2-0. Acho que foram 2 gols do Alisson, se eu não me engano. Acho que sim. Um com certeza, mas acho que foram 2 gols do Alisson. 2-0. O Botafogo, no jogo anterior da desclassificação na Argentina, que eu tava lá, 3-0 pro São Lourenço, né? No estádio lá no Evo Gasômetro, era só vencer em casa a União Espanhola. Isso, Perde com um gol de quem? Do Canales. Canales, que jogou, passou pelo Botafogo. Né? O Canales de pênalti, 1-0. Cometido pelo Júlio César. E ali o Botafogo praticamente joga fora a Libertadores, porque depois vai pra Argentina precisando vencer. E o São Lourenço em casa também, dependendo do outro jogo, que era o Independiente Del Valle contra o próprio União Espanhola. Que jogo foi 5-4, era uma loucura no estádio. Cada hora saiu um gol, a torcida reagia de um jeito, né? Que acabou classificando o São Lourenço, que foi o campeão da Libertadores. Então, não dava pra imaginar que o Botafogo ia cair tanto assim. Houve uma desorganização brutal, estragou um ano, toda a gestão do Maurício em 5 anos, que era muito elogiada por todo mundo. Até ali, recuperação. Todo mundo elogiava. Esse último ano estragou os 5. E aí o Botafogo entrou ladeira abaixo. Aí começou a degringolar tudo, parte financeira. Foi parecido com esse ano? Dá pra dizer isso? Foi de algum momento, assim... Eu digo que foi pior. Foi pior o outro rebaixamento. A parte financeira desse ano ainda conseguiu ser ajustada, pelo menos quando o Botafogo fez um acordo na Justiça, né? Através do Ministério Público e Sindicato pra pagar os salários dos caras. Pelo menos pagou. Era uma folha bem menor, ok, mas pelo menos pagou. Naquela época, o Botafogo não tinha dinheiro mais pra nada. Eu lembro de um jogo de inauguração de um estádio que o Botafogo ia fazer no Nordeste, recebeu o dinheiro, não repassou o dinheiro aos atletas. Quando eles souberam, eles se recusaram a viajar. O Botafogo ia fazer a inauguração de um estádio lá. Se recusaram a viajar. Botafogo perdeu do Santos 5-0 no Pacaembu. Num jogo que, antes da partida, teve um baita atrito do Jefferson com o Gotardo, que era o diretor de futebol. O Jefferson sempre muito metódico para entrar em campo. Então, na época, ele disse que não tinha sido chamado para estar ali no grupo. O Gotardo, que é a diretoria, informou que era para ele se reapresentar em São Paulo depois da seleção brasileira. Mas aí ele preferiu não, porque era um estilo dele, não chegar em cima da hora. Ele era sempre assim na questão de jogar. Houve uma troca de farpas pública. E na partida tava 5-0 e na época o pessoal falou, ó, o Renato, volante, já tinha jogado, já voltou a jogar no Santos. Sim, o Renatinho, né? E ele tinha jogado no Botafogo. Falaram pra ele, Renato, pede pra ele devagar aí, porque não dá, cara. Vai ser 10-0. Seria bom pro Vasco hoje aí, né? Então, 5-0. O Santos parou. Tirou o pé do acelerador. Isso acontece pra caramba, né? E aí acabou o jogo, o clima era péssimo, né? E foi só degringolando. Assim, essa situação com o Maurício Assunção, que o Thiaguinho falou, um ano acabou derrotando e destruindo todo um trabalho anterior. O problema que eu lembro daquela época também é que o Maurício vinha num processo e era muito elogiado a gestão dele. E quando chegou nesse último ano, ele começou a fazer alianças. Teve aquela história Teve a história do Engenhão. Teve a história do Engenhão, que é clássica, né? O vento, se passar de 70 km por hora, vai derrubar a estrutura. Do estádio Newton Santos. Estádio Newton Santos, é verdade. Já foi João Avelange, já foi da cidade do Rio de Janeiro. Virou Newton Santos. Estádio Newton Santos pra galera do Fogão. Isso aí. No Engenhão, por exemplo, a cobertura quase caiu. Isso é o que eles diziam, né? E a torcida do Botafogo cobrou muito do Maurício, porque, o presidente do Botafogo tá sendo... Não falou nada, né? Tá sendo meio que carcado, porque o Botafogo tinha montado... E isso era o que elogiavam ele, né? Ele tava começando a aparelhar o Engenhão com lojas e tudo mais. A diretoria disse na época que tinha praticamente já encaminhado um acerto de um name rights. Exatamente, name rights. E isso foi um fator que jogou o Botafogo lá embaixo financeiramente. E essa questão da cobertura, você acha que nesses últimos... Sinceramente, eu não tenho como provar.
alguma coisa... Então, Alguma coisa Nos extra, bastidores, além da e a notícia. galera- entrelinhas, existe. o que a aconteceu. galera falava na Isso época... não pode ser verdade. O estádio tá aí, nunca teve Isso nada. foi rolando em 2014, Vários né? problemas, isso. 2014 foi Copa do Mundo no Brasil. E aí o pessoal falou que era pra valorizar o Maracanã. Que foi feita a Porque obra. o Flamengo já mais, tinha um acordo com o Botafogo pra utilizar o estádio Newton Santos por um período, não sei, de 2 anos, 1 ano, não sei. E aí, quando o Maracanã acabou a Copa do Mundo e o novo Maracanã foi... Ó, tem aí o Maracanã. Vamos negociar como é que vai ser, valor, porque tava na mão Sim. da Odebrecht Ia na ser um época, era do elefante consórcio, branco, exato. Maracanã. E aí, o que aconteceu? O Flamengo, se tivesse o contrato que estava valendo com o Engenhão, ele teria uma barganha. Olha, eu aceito Newton pagar... Santos. Newton Santos. Santos. Olha eu aqui corrigindo. Chato pra caramba, hein? Eu já Nossa falei, Senhora. eu falei antes de Engenhão. Bem botafoguense mesmo, hein? Aí o cara chega aqui e fala assim, se o Flamengo chegar pra negociar, olha, eu vou pagar tanto pra Odebrecht. Não, eu quero tanto. O Flamengo fala, pá, fica com o Maracanã, eu vou jogar no Engenhão. No Newton Santos, no estádio Ele do Rio de Janeiro. ele não consegue falar Eu Newton vou falar Santos. Engenhão, caralho, porra, chega. E aí, teve aquela situação do Botafogo anunciando, não sei o que foi, na cidade com a prefeitura, né? E aí todo mundo falou assim, pô, o Botafogo tá entrando de gaiato nisso daí. A Odebrecht precisa que o Maracanã seja utilizado. E aí você tira o Engenhão, tira o estádio, tira o Newton Santos do Flamengo, por exemplo. Aí o Flamengo vai ser obrigado a usar o Maracanã. Sim. Só que, como o Thiaguinho disse, isso nunca foi provado. É. Mas a galera caiu em cima do Maurício Assunção. Caiu. Pô, você é o presidente do clube. Isso aí vai afundar o Botafogo como afundou.